Saudações alviverdes, tudo bem com vocês? Meu nome é Matheus e você está no canal Paixão Palmeirense. Antes da gente começar, não esquece de deixar aquele like, se inscrever no canal rumo aos 200 inscritos e ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Vídeos quase todos os dias aqui no canal, sempre informando você sobre tudo que acontece no Palmeiras, tá certo? Muito obrigado a todo mundo que está assistindo. No vídeo de hoje a gente vai analisar as principais movimentações do Palmeiras no mercado de transferências, tá? Para a temporada de 2025. Lembrando que as datas dessas janelas, elas são do dia 3 de janeiro ao dia 28 de fevereiro de 2025, que é a janela que a gente estava. Encerrou na última sexta-feira, com o anúncio do Vitor Roque, finalmente o camisa 9. Vai ter a janela especial para o Mundial de Clubes, que vai ser do dia 2 ao dia 10 de junho. E tem a segunda janela de transferências, né, que é do dia 10 de julho ao dia 2 de setembro de 2025, tá certo? Então, bora lá. Começando com as saídas, né? A gente teve de saída o zagueiro Vitor Reis, zagueiro de 19 anos, vendido ao Manchester City por 35 milhões de euros, muita grana, valor recorde de venda. Teve a saída do Dudu, né? Experiente atacante, que para muitos perdeu o status de ídolo, né? Vacilou pra caramba, falou muita merda. Rescindiu o contrato, foi buscar novos ares, novos desafios, aí acabou indo pro Cruzeiro. Gabriel Menino e Patrick foram os meias que foram envolvidos como parte da negociação que trouxe o Paulinho ao Palmeiras, né? Teve a saída do Lázaro, o atacante não rendeu aqui, né? Retornou para o Almeria, da Espanha, após o período de empréstimo. Teve a saída do Rony, né? O Rony Rústico foi para o Atlético Mineiro, foi vendido por 6,5 milhões de euros, dá aproximadamente 38 milhões de reais. Teve a saída do Michel, zagueiro da base, ele foi emprestado para o Moreirense de Portugal, ele jogou pouquíssimo, acho que nem jogou pelo elenco profissional. O Rômulo saiu do cativeiro no início da temporada, mas acabou sendo emprestado para o Ceará até o final do ano. Caio Paulista, lateral esquerdo, também deixou o clube emprestado por um ano. Só que ele vem na mesma movimentação da vinda do Bruno Fux, que a gente vai falar mais para frente. Também teve a saída do Zé Rafael, né? O Zé Rafael foi transferido para o Palmeiras, do Palmeiras para o Santos. O acordo foi fechado por 2 milhões e meio de euros, dá aproximadamente 15 milhões e meio de reais. O Zé Rafael ainda estava naquele trâmite, se assinasse, não ia, acabou sendo anunciado pelo Santos, então conta como uma saída. E teve a saída também do Atuesta, né? O Orlando City anunciou a contratação do Atuesta para a temporada da Major League Soccer. Embora o valor de transferência não tenha sido divulgado oficialmente, o modelo de negócio foi considerado uma resolução muito interessante, tanto para o jogador, quanto para o Palmeiras, quanto para o Orlando City. Né? Ele também não rendeu aqui. Agora a gente vai falar dos reforços confirmados. Veio Facundo Torres, uruguaio, de 24 anos, veio do Manchester City, ó, veio do Orlando City, por aproximadamente 12 milhões de dólares, cerca de 73 milhões de reais na cotação da época. Paulinho também chegou, 24 anos, foi destaque do Galo, artilheiro, chegou no Palmeiras por 18 milhões de euros, muita grana, aproximadamente 115 milhões de reais. Nessa negociação, os meias Gabriel Menino e Patrick, como eu falei, foram incluídos como parte do acordo, tá? Se eu não me engano, é a transação mais cara entre clubes brasileiros da história. Veio o Emiliano Martinez, volante uruguaio de 25 anos, veio para reforçar o meio-campo. Ele foi adquirido do Midtjylland da Dinamarca por 7 milhões e meio de dólares, cerca de 44 milhões de reais. Zagueiro Bruno Fux, como eu já havia falado, 24 anos, ele chega por empréstimo gratuito de um ano até o final de 2025 com uma opção de compra. E teve a chegada também de outro zagueiro, o Mikael, de 23 anos, foi contratado em definitivo, ele veio do Houston Dynamo por cerca de 5 milhões de dólares, mais ou menos 28 milhões de reais, assinando por 5 temporadas. Teve a chegada do nosso camisa 9, que todo mundo está contente, né? O Vitor Roque, atacante de 20 anos, ele volta para o Brasil depois de uma passagem pelo Barcelona, empréstimo ao Betis, foi contratado aí por aproximadamente 25 milhões de euros, o que dá, na cotação atual, 155 milhões de reais. Além dessas chegadas, tem negociações em andamento, que é a do Lucas Evangelista, né? Ele ainda não foi anunciado, é um meio-campista do Red Bull Bragantino. Muitos já dizem como a negociação como fechada, outros dizem que a negociação está avançada, mas o fato é que a proposta envolve 4 milhões de euros, com a possível inclusão, né, da venda do Fabinho para o Red Bull Bragantino. Além do Lucas, tem outro Lucas, que é o Lucas Ronier. O Palmeiras demonstrou interesse na contratação do ponta, do Curitiba, só que, no entanto, não houve uma proposta oficial formalizada. Tudo que se sabe é que teve uma sondagem, teve um certo interesse. Além do Palmeiras, clubes como Botafogo e Cruzeiro também manifestaram interesse no Lucas Ronier, só que o Curitiba, por sua vez, estipulou um valor mínimo de 10 milhões de euros, que dá aproximadamente, na cotação atual, de 66 milhões de reais.
aí sim começa a negociar o jogador de 20 anos, que é considerado por muitos uma das principais promessas do futebol brasileiro. Ele atua tanto na ponta, né, como também ali mais no meio do ataque, e tem que ser destacado pelo seu desempenho no Curitiba. Não à toa despertou interesse de vários clubes do Brasil e também da Europa. E o que eu acho dessas movimentações, né, na minha opinião, qual que vai ser o impacto no elenco e o que eu crio de expectativa? Bom, as chegadas e as saídas, elas certamente vão influenciar a dinâmica do nosso time. Reforçamos posições-chave, mas ainda há áreas que podem necessitar de atenção. A torcida, a torcida, os especialistas estão otimistas para a temporada de 2025, esperando que essas mudanças tragam resultados, né, que seja resultado positivo. No início da temporada era esperado grandes contratações, né? A própria presidente Leila Pereira disse que queria contratações, queria reforços de nível A, e isso fez com que a torcida criasse expectativas muito alta mesmo, tanto que a gente terminou o ano de 2024 sonhando com Andrés Pereira, Matheus Pereira, Bernabei, Claudinho, mas quando começou o ano foi isso que aconteceu, né? Na minha visão, houve um erro, porque as negociações se estenderam muito, fazendo com que o Palmeiras perdesse muito tempo para montar um time de fato. Não à toa teve dificuldades na primeira fase do Campeonato Paulista. Ah, fez uma das melhores campanhas, mas o grupo era muito disputado, poderia ter ficado fora. Mas aí o Facundo estreou e tem ido bem, na minha opinião. O Emiliano, mesmo com as desconfianças da torcida, também está indo bem. Ainda tem o Paulinho para estrear. Chegou o zagueiro canhoto que o Abel queria, que estreou bem, né? Ainda mais um zagueiro para compor o elenco, que é o caso do Bruno. Só que essas 5 contratações ainda não eram o suficiente na visão da torcida e também na minha visão. Visando as competições que a gente vai jogar na temporada, era pedido um camisa 9 há muito tempo, porque não dava para depender só do Flaco Lopes, né, que tem uma tomada de decisão meio ruim ainda, e também dos garotos da base, que é o Luigi e o Thales. Aí, nos 45 do segundo tempo, no último dia da janela de transferências, o Palmeiras consegue trazer o Vitor Roque, depois de um imbróglio gigantesco entre Palmeiras, Barcelona, Betis, La Liga, FIFA, além de iniciar uma negociação com o Red Bull Bragantino, como eu falei, né, para trazer o Lucas Evangelista, que é o camisa 8, que hoje é uma necessidade do elenco, né, porque a gente só tem o Richard Rios, né, e o Alan, que pode jogar ali também, né, e aí brigaria com o Rios para a posição de titular. Com a chegada do Vitor e do Lucas Evangelista, que ainda não foi anunciado, só o Vitor que foi, é, a maioria a maioria dos jornalistas dá como certa a vinda do Lucas, tá? Basta só resolver umas questões burocráticas que pode acontecer, porque mesmo após o fechamento da janela de transferência, a CBF permite que as equipes que jogam o campeonato estadual estenda a janela de transferência, né? E a janela de transferência do Palmeiras parecia ser uma janela razoável, só que com essas 2 contratações vira para uma janela bem feita para o primeiro semestre. Só que eu acho que não precisava ter sido tudo em cima da hora, né? Convenhamos. Evitaria muita fadiga. Mas a chegada desses 2 jogadores, e de repente até a chegada do Lucas Ronier, permite que o Palmeiras jogue de várias maneiras. Por exemplo, o Palmeiras ele vai conseguir jogar hoje com um 3-5-2, onde os laterais terão liberdades para apoiar os atacantes, sem perder a solidez defensiva. O Palmeiras pode jogar num 4-3-3 também, repetir, por isso vai ter boa opção de pontas, atacante com diferente característica, além de ter um meio-campo com muita qualidade no toque de bola, na precisão de assistência, chutes de média a longa distância. Além, é claro, de bons volantes marcadores, como é o caso do Aníbal, que está mal ainda, mas está voltando um bom futebol aos poucos. O Emiliano Martinez, que já é titular. Ou seja, na minha opinião, por mais que o elenco ainda não esteja fechado ainda, porque eu acho que precisa de um lateral esquerdo, pois o Vanderlan, eu acho ele muito instável, tá? Na minha opinião, ele é muito instável. Eu acho que ele ainda não conseguiu manter o nível que a gente sabe que ele tem. Eu acho que ainda poderia vir um meio atacante, né? O Rômulo saiu por empréstimo, mas então vir um meio atacante que possa ajudar o Veiga, porque o Maurício está machucado, ajudar o Maurício quando ele estiver aqui, né? Ah, um ponta driblador, tipo o Estevão, que a gente só tem só o Estevão de ponta driblador, né? Que pode até ser o Lucas Ronier, mas eu acho que é uma posição que não vai vir nessa temporada. Tem o lateral direito, né, também, que eu acho que poderia vir. Tem o Marcos Rocha, mas eu acho que o físico dele caiu bastante na última temporada. Eu gosto muito do Mike também, mas ele tem se lesionado muito.
O Giai, na minha opinião, ele ainda não estreou no Palmeiras, mas ele é novo, ele é promissor. Não à toa ele estava cotado para ir para a Europa. Entretanto, ainda não conseguiu desenvolver, né? O Giai ainda precisa mostrar dentro de campo o seu futebol com a camisa do Palmeiras. E é claro que o Palmeiras fica com um banco de reservas, né? Bom, com jogadores de características diferentes, que pode mudar a forma de jogar durante o jogo, porque a gente sentiu muito na temporada passada a falta de um banco, o que muito torcedor inclusive reclamou no Mundial de 2021. Ou seja, o problema do banco de reservas que não mudava jogo já era motivo de reclamação há pelo menos por 3 anos e meio. E aparentemente a gente tem isso agora. A gente tem opções táticas, variações táticas que pode permitir um banco de reserva bom. Essa janela, essa reformulação do Palmeiras, ganha pelo menos um time para pensar no início de Brasileiro, início da fase de grupos da Libertadores, e é claro, pensando no Super Mundial, lembrando que a gente vai ter uma janela antes do Mundial de Clubes, que a gente pode trazer nomes pontuais para agregar o time para o Super Mundial e também para as fases finais da Copa do Brasil, da Libertadores, do Brasileiro no segundo semestre, que é quando as competições nacionais e continentais pegam fogo, né? Mas bom, concluindo, essas foram as principais movimentações do Palmeiras no mercado de transferências. Eu quero saber a sua opinião. O que você achou das contratações, das saídas? Foi uma boa reformulação? Deixa seu comentário aqui embaixo. E é isso, pessoal. Muito obrigado por me acompanhar até aqui. Não se esqueça, curte o vídeo, se inscreve no canal, ativa as notificações para não perder nenhuma atualização do nosso Verdão. Até a próxima e avante palestra.